Bom dia, Mercedes Martínez, embaixadora de Cuba em Portugal. Obrigada por aceitar participar deste ciclo de entrevistas que a Casa da América Latina está a realizar com os embaixadores latino-americanos cá em Portugal, e obrigada por aceitar que eu faça as minhas perguntas em português, porque eu falo portunhol e, portanto, assim, obrigada pela cortesia. Bom, senhora embaixadora, estamos para... O objetivo da nossa conversa é fazer um balanço e perceber como é que a pandemia está a afetar os países e que medidas é que os países estão a tomar para combater a pandemia. Cuba não é exceção, a pandemia afetou todos os países do mundo de forma séria. O que é que pode dizer-nos sobre este impacto da pandemia no país? Bom, muito obrigada pelo convite da Casa da América Latina para fazer esta entrevista. Vou tentar falar em portunhol, mas acho que vão perceber. Sobre o impacto em Cuba da pandemia. O ano de 2020 e o início do 2021 foram muito difíceis devido aos efeitos da pandemia e da crise econômica global que ela gerou, e o agravamento também do bloqueio econômico, comercial e financeiro do governo dos Estados Unidos contra o povo de Cuba, que durante o governo de Trump adotou mais de 240 medidas agressivas. Cuba não deixou de pensar no desenvolvimento da sua economia, apesar do complexo do panorama no qual se desenvolve, devido às consequências da pandemia e aumento do bloqueio econômico dos Estados Unidos contra nosso país. A economia tem enfrentado um aumento da demanda de gastos. Tivemos que investir quase 1 bilhão de pesos no financiamento das despesas relacionadas com a saúde. O país se desdobrou no 2020 num difícil panorama, com 150.000 trabalhadores do Estado interrompidos e 250.000 trabalhadores por conta própria, com suspensão temporária do trabalho. Mesmo aqueles que não foram interrompidos ou em suspensão temporária das suas licenças, tiveram um baixo nível de atividade, tanto no setor estatal como não estatal. E a situação epidemiológica, nesse momento, também tem efeitos nesse sentido. A isso se soma a diminuição da entrada de divisas no país, o fechamento das fronteiras e os efeitos nos mercados de exportação, embora tenha sido mantida a estratégia de produzir para a exportação, que, na minha opinião, foi uma decisão válida. O panorama econômico nacional e internacional é marcado, para nós, pela continuação da contração do turismo internacional e das exportações de outros serviços. É uma situação que não se resolverá, como nós dissemos, da noite para o dia. Por isso, o país é obrigado a desenvolver outros setores. 2021 tem que ser um ano para nós desenvolvermos, procuramos soluções para os problemas e damos passos concretos para elevar a qualidade de vida da população. E, por suposto, será um ponto de inflexão para a economia cubana,
devido à implementação do que nós chamamos tarefa de ordenamento, tarefa de ordenação, como um sistema de novas medidas, ao fortalecimento da empresa estatal socialista e a melhoria do trabalho por conta própria e outras formas de gestão não estatal. Uhum. Nós temos, no ano passado, em julho do ano passado, aprovamos uma estratégia que tinha duas fases. Uma para tratar do Covid e outra em diferentes condições de atividade produtiva e da normalidade do país, que consiste em dinamizar a economia e em medidas que permitam a implementação de elementos que já se propõem na conceitualização do nosso modelo econômico. Uhum. Essa estratégia tinha, ou tem, porque ainda estamos a implementá-la, a aplicá-la, tem cinco elementos básicos: a produção e a comercialização de alimentos, incentivo às exportações, transformações no sistema empresarial, a melhoria do trabalho autóctono, trabalho autônomo, é decir, o trabalho por conta própria também, e a regulação monetária, que incluiu, como já conhecem, a eliminação da dualidade monetária e cambial, mas que também tem outros elementos. Uhum. É muito apertada a síntese. Essa é a situação do impacto em Cuba, que é muito difícil, porque além do impacto da pandemia, está o impacto real, não é virtual, do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba e as desigualdades do comércio a nível internacional nesta circunstância. Uhum. Senhora Embaixadora, deu-nos aqui um panorama geral sobre o impacto da pandemia e também o impacto a nível económico e, portanto, necessariamente social também. A pandemia é um problema sanitário, é um problema de saúde e sobre o impacto na saúde em Cuba, as notícias internacionais dizem que o país conseguiu travar o aumento da pandemia ao longo do ano de 2020, registrando apenas pouco mais de 12 mil casos confirmados de infecção por Covid-19. E que medidas é que tomaram durante esse ano de 2020? Já vamos falar do aumento em 2021, mas que medidas é que tomaram durante o ano de 2020 para assegurar esse controlo sanitário, além, claro, da suspensão dos voos internacionais que decorreu ao longo de 7 meses? Bom, a experiência de Cuba no combate à Covid começou antes que a epidemia atingisse nosso continente. O Conselho de Ministros providenciou uma análise do Bureau Político do Partido Comunista de Cuba e aprovou, em janeiro de 2020, as ações e o Plano Nacional de Prevenção e Controlo do novo vírus, baseado nas potencialidades do nosso sistema de saúde, que é gratuito e universal, seu desenvolvimento científico e as relevantes realizações da indústria médico-farmacêutica e da biotecnologia. Tudo isso nos permitiu enfrentar a Covid em melhores condições, desde uma abordagem inclusiva, participativa, sistêmica, interdisciplinar e multissetorial, bem como recursos humanos,
medicamentos, tecnologias e protocolos próprios. De imediato foram adotadas medidas integrais de prevenção e controle. Tudo isso foi possível graças à existência de um Estado socialista, com uma forte liderança do partido e do governo, com elevada responsabilidade e sensibilidade política e humana. Hoje, Cuba destina 27,5% do seu PIB à saúde e conta com indicadores reconhecidos internacionalmente. A expectativa de vida ao nascer é de 78,72 anos. Se destaca também como média uma taxa de mortalidade infantil de 4,9 por 1000 nascidos vivos e a existência de 9 médicos por 1000 habitantes. Foi aplicado um tratamento adequado à doença, garantindo a disponibilidade e capacidade produtiva dos 22 fármacos incluídos nos protocolos de enfrentamento da Covid, tais como o interferon alfa 2B, aos quais foram e são adicionados outros fármacos, como a biomodulina T, CIGB 258 e o anticorpo monoclonal itolizumab, entre outros, todos desenvolvidos por nossos cientistas e pela indústria de biotecnologia. Uhum. A participação da ciência em Cuba foi decisiva e ainda é decisiva. E prosseguiram naquela altura as pesquisas sobre medicamentos e 5 vacinas candidatas cubanas, 2 das quais mostram resultados encorajadores. Uhum. Se tomaram também outras medidas, muitas das quais se aplicam em outros países. Acho que há que reconhecer o esforço do governo e do povo cubano em manter o isolamento de todas as pessoas que no percurso da primeira vaga da epidemia chegaram a Cuba. Para que tenha uma ideia, inclusivamente agora, mas pronto, depois falaremos disso, as pessoas quando chegaram a Cuba eram isoladas nos centros de isolamento e todo o apoio, todo o serviço que se brindava naquela altura era gratuito. Desde o pequeno almoço, a comida, o uso da eletricidade, a existência do pessoal médico nos centros de isolamento, os mesmos testes, que os testes custam, é dizer, a saúde é gratuita, mas tem um custo. Claro, claro. Os pacientes, por exemplo, quando nas pesquisas e nos testes davam positivo, o transporte que se utilizava para levá-los aos centros de isolamento também era de uso gratuito. Uhum. Então, é para que se tenha uma ideia
do custo, do investimento e do investimento. Mas então, foram medidas que foram tomadas ao longo do ano de 2020 para conter a pandemia, nomeadamente essa que acaba de referir, de isolar as pessoas que chegavam ao país em centros para serem acompanhadas, mas depois abriram os voos internacionais e houve um aumento, e a imprensa diz que só em janeiro deste ano, de 2021, segundo as informações, tiveram o mesmo número de casos que durante todo o ano de 2020, ou seja, houve um aumento muito grande no início deste ano. Que medidas é que estão a tomar para fazer face a esse aumento tão grande? Ao abrir os voos, nós começamos a fazer os testes, o PCR, no aeroporto. E as pessoas tinham que esperar, que aguardar os resultados dos testes nas casas, nos seus domicílios ou nos hotéis. Mas nós somos latinos. Os portugueses, os espanhóis, os italianos, somos latinos. E isso é muito difícil. Ter uma pessoa em casa a fazer isolamento consciente, depois de um ano, de meses, sem ver a família, sem ver aos amigos, é muito difícil. E começaram-se a complicar a situação. Dizer, conseguimos travar com sucesso a propagação do vírus através de fortes restrições à população e de um serviço de saúde eficiente. Qualquer pessoa diagnosticada, como já expliquei, com infecção, era imediatamente hospitalizada e medicada, e os seus contatos próximos isolados e monitorizados. Agora, reaplicamos o isolamento em centros de isolamento para nossos cidadãos infectados ou para os contatos próximos ou para os familiares, não? Após as pesquisas, e em hotéis para os turistas, até que os turistas tenham os resultados dos PCR que são realizados no aeroporto ao entrar no país. Para garantir o isolamento de todos os viajantes que chegam a Havana, são disponibilizadas 1.200 camas em 19 instalações. Por outro lado, permanecerão habilitadas as 2.719 capacidades oferecidas pelo setor de turismo aos viajantes que preferem financiar seu isolamento. Esta terça-feira, o dia 2 de março, teve início a aplicação em Havana do protocolo aperfeiçoado para o confronto com Covid, que inclui a administração em nível de casa, nível de domicílio, do nosso nasalferon para contatos de casos positivos e seus cohabitantes. A terapia, que são umas gotas nasais, será administrada nas residências pelos médicos e enfermeiras da família e pelos alunos dos últimos anos da carreira de medicina. Também em Guantánamo, Cuba inaugurou seu 22º laboratório de biologia molecular, um novo elo de uma rede que, contrariando as restrições associadas ao intensificado bloqueio dos Estados Unidos e por vontade do Estado,
se expande a todo o país, o que permite ampliar a capacidade de processamento dos PCR em quase mais de 20.000 testes diários. O fato de cada um dos 4 equipamentos de alta tecnologia com que foi equipado, por exemplo, este laboratório, o fato de que custa cerca de 128.650 euros, em média, dá uma ideia do esforço governamental que exigiu a abertura do centro e a vigilância das autoridades do país para parar o avanço da Covid e reverter a complexa situação epidemiológica que enfrentamos. As medidas também são tomadas em correspondência com a situação epidemiológica de cada província. Por exemplo, na capital, na Habana, que é a província com maior população, é a capital, e é a província que tem a situação epidemiológica mais complicada. Na Habana, o Conselho Provincial de Defesa decretou a restrição total da circulação, tanto de veículos como de pessoas, em todos os concelhos do território, a partir da sexta-feira, 5 de fevereiro, entre as 21 e as 5 horas da manhã. O aumento nas capacidades de isolamento e internação, muito importante nesta fase, porque a partir do aumento dos casos, deve haver uma resposta do sistema para se conseguir admissão atempada e isolamento dos suspeitos e confirmados. No caso da estratégia de proteção dos profissionais de saúde, optou-se pela aplicação estrita do protocolo de quarentena de tripulantes na prestação de serviços em hospitais, unidades de saúde e centros suspeitos. É uma medida super importante, porque são profissionais que entravam e saíam dos nossos centros, isso foi depois das primeiras vagas, devido ao protocolo que foi aprovado em certa época, porque estávamos, a Habana chegou quase na fase de uma nova normalidade, e já os profissionais entravam e saíam dos nossos centros. Agora, que não pode ser, já estão criadas as condições em vários centros para que eles fiquem um tempo internados em instituições hospitalares e vão para a quarentena. Façam um PCR, vão para casa, descansam e depois voltam às instituições e os resultados do PCR são negativos. O sistema, também quero dizer que o sistema de saúde cubano possui um protocolo de ação para convalescentes da Covid, é dizer, tudo não fica só até que o paciente tem um teste negativo, sino que há um sistema de protocolo de ação para convalescentes da Covid, elaborado com o objetivo de acompanhar, junto às instituições médicas, pacientes recuperados da doença durante o primeiro ano após a alta clínica. O tratamento do paciente convalescente começa na atenção básica, segue nas instituições de saúde e depois na comunidade por meio do grupo de trabalho básico, que inclui psicólogos, pediatras, internistas, geriatras, ginecologistas, obstetras, epidemiologistas e especialistas em reabilitação. Segundo o presidente da Sociedade Cubana de Medicina Interna,
entre um 30 e um 40% das pessoas convalescentes do Covid no país precisam de ajustes no tratamento da doença de base, uma vez recuperadas do Covid. Desculpa que tenha... Claro, não faz mal. Tem a ver com essa questão das sequelas, não é? O facto das pessoas têm a doença e depois têm alta e já até negativam nos testes, mas ficam com sequelas da doença. Bom, Sra. Embaixadora, tendo dado o panorama geral de 2020 e deste aumento de 2021 e das medidas que estão a ser tomadas, a Sra. Embaixadora no início da nossa conversa já aflorou o assunto da vacina, mas pronto, a vacina a nível mundial é uma esperança para todos os países para ver se consegue pôr termo a esta pandemia, e Cuba está a desenvolver, como dizia, as suas próprias vacinas, os testes para fazer a sua vacina. Há várias em hipóteses, mas fala-se muito numa chamada Soberana 2. Queria saber em que ponto é que está a produção, em que fase é que está a produção da vacina e esses ensaios, e para quando é que tem a expectativa de poder administrá-la à população? Bom, a indústria farmacêutica cubana é precedida por um histórico de sucessos que tem permitido, por exemplo, ao país ter 100% de cobertura no programa de vacinação. Um indicador que a coloca na vanguardia mundial e que erradicou completamente as doenças e reduziu os danos causados por outros. Há cerca de 30 anos foi administrada em Cuba a vacina contra as meningites tipo B e C, a primeira do tipo em escala universal. Os avanços nessa frente também se devem à vacina contra a hepatite B, a primeira a obter o certificado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, na América Latina. Deve-se adicionar, entre outros, hiperventa contra a difteria, tétano, tosse convulsa e outras afecções, além do registrado contra a Haemophilus influenza tipo V, da mesma forma o primeiro na América Latina e o segundo do gênero no mundo. Como continuação deste caminho histórico de esforço altruísta, a ciência cubana trabalhou na busca de vacinas candidatas contra o Covid. Hoje, as vacinas candidatas Soberana 02 e Abdala estão em Havana, Santiago e Guantánamo em fase 3 dos ensaios clínicos, com mais de 85 mil voluntários. Também na fase 2 está Soberana 01 em Cienfuegos. O início da fase 3 do ensaio clínico da Soberana 02 foi apresentado ontem e, uma vez que seja aprovado pela autoridade reguladora e publicado os resultados, estará pronto. Este ensaio abrangerá 8 municípios da Havana e incluirá 44.010 pessoas. A ciência cubana continua a fornecer boas notícias. Outro sucesso da nossa ciência é a Soberana 01A, uma nova vacina candidata, a quinta, em Cuba, que será para convalescentes da Covid. E há uma previsão para quando começar o processo de vacinação com essas duas vacinas de que falou que estão num estado mais avançado? Nós queremos, no percurso de 2021, vacinar nossa população. Nós não queremos pressionar aos cientistas, além que todas as vacinas têm um processo de
trabalho de investigação. Nós estamos, no caso da Soberana 02 e de Abdala, na terceira fase. Portanto, será para breve, não é? Pode ser para breve. 44.010 pessoas, e nós pensamos que pode ser, eu não quero dar data porque não sou cientista, nem estou a trabalhar com as vacinas, mas acho que no percurso deste ano a nossa população finalmente vai ter a vacina tão esperada. Uhum. Para um país pequeno, bloqueado, com poucos recursos, felizmente uma boa notícia para o povo, para o governo, que tantos esforços tem realizado para conseguir estas vacinas. Uhum. A imprensa fala também na possibilidade de Cuba, quando a vacina estiver pronta, administrar a vacina aos turistas. É verdade esta informação? Eu acho que o primeiro é concluir os ensaios clínicos e que a entidade reguladora dê sinal verde ao início da vacinação em massa da nossa população. Não somos uma multinacional onde o objetivo financeiro é a razão número 1. Nosso objetivo é criar mais saúde para todos. E a indústria turística cubana avança na implantação de um programa de turismo mais higiênico e seguro, cujo objetivo é preservar a saúde dos trabalhadores e dos clientes, e já foram entregues 1.543 certificados. Isso será visto mais tarde, mas pode ser uma possibilidade, de acordo com as declarações dos nossos cientistas e, sobretudo, dos produtores das vacinas, que já disseram que temos possibilidades, capacidades de produção de uns 100 milhões de vacinas. Que são muitas vacinas, porque a população cubana são 11 milhões, não é? 11 milhões, sim, mas Cuba, claro, no contexto, no marcamento de sua política de internacionalismo, evidentemente vai prover a outros países. A outros países, claro que sim. Já têm solicitado um número X de vacinas, ainda não posso dizer. Ainda não se pode dizer. Por falar... Com os turistas, eu acho que pronto, haverá também alguma possibilidade em correspondência com o número de vacinas que se produzem. Uhum. Por falar na medicina cubana, de que a senhora embaixadora já falou aqui, no combate à pandemia dentro de portas, há esta particularidade, por falar também na produção de vacinas para outros países, para fora, há também esta característica ao longo do último ano do sistema de saúde cubano de ter enviado médicos cubanos para ajudar outros países no combate à pandemia. Eu creio que lhes chamam Brigada Médica e foram para vários países no mundo, México, Panamá, Moçambique, são apenas alguns exemplos. Portanto, houve aqui uma estratégia também, uma preocupação de, além de combater a pandemia dentro de portas, fazê-lo com outros países. O que é que nos pode dizer sobre esta intenção, digamos assim, sobre esta ajuda fora de portas? Bom, como conhece, a vocação humanística e altruísta da Revolução Cubana não ficou, como a Raquel disse, dentro das suas fronteiras. Cooperação e solidariedade são pilares fundamentais da política externa cubana. Nas 13 universidades de ciências médicas existentes em Cuba,
já se formaram 37.267 estudantes estrangeiros de 148 nacionalidades. Desde o início da cooperação médica cubana, nos anos 60 do século passado, 420.874 colaboradores prestaram seu serviço em 142 países. Entre as brigadas médicas, que são as brigadas que trabalham permanentemente nos países, e o contingente médico especializado. Henry Reeve é o nome de um médico norte-americano que lutou pela independência de Cuba, Henry Reeve, e o contingente médico tem o nome desse médico. Combatente, desse médico. É um contingente médico especializado em situações de desastre, criado em 2005 pelo líder histórico da Revolução Fidel Castro russo, que está presente em mais de 60 nações após a passagem de graves epidemias, terremotos, furacões e outros desastres. É um mecanismo que nós temos estabelecido para apoiar outros países, no caso de graves epidemias, terremotos, furacões e outros desastres. No enfrentamento da pandemia Covid-19, nosso país contribuiu modestamente com o envio de 56 brigadas médicas a 40 países e territórios, além das brigadas que já atendem a 59 nações. Na Europa, o contingente esteve presente em países como Itália, Andorra e Azerbaijão. Na África, quase imediatamente, Cuba atendeu o apelo dos governos desde o início da pandemia e um total de 645 profissionais de saúde viajaram para terras africanas para 11 países, entre eles Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Eswatini, Quênia, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, África do Sul e Togo. Como podem ver, acho que estão quase todos os países lusófonos. Na maioria dos casos, eles se juntaram ao pessoal de saúde cubano que já estava no terreno. Moçambique também estava. Com relação à América Latina e Caribe e as Caraíbas, um total de 2.584 profissionais de saúde cubanos prestaram seu serviço na luta contra o Covid em 23 estados e territórios. Este número também se soma aos que já prestaram seu serviço em um importante grupo de países da região, em particular nas Nações Irmãs das Caraíbas. A presença e contribuição dos nossos colaboradores em países como Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru ou Venezuela, bem como em 12 estados insulares, membros da comunidade do Caribe, CARICOM, como Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Nevis, Santa Luzia, Suriname e Trinidad e Tobago. E 5 territórios ultramarinos do Reino Unido e da França, como Anguila, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgem Britânicas, Martinica e Montserrat.
mostrar o valor da solidariedade e da cooperação internacional como formas de enfrentar os desafios globais, inclusive no campo da saúde. Diante dessa realidade, dessa contribuição desinteressada, altruísta e humanística, desaparece toda a campanha mentirosa e politicamente motivada contra a cooperação médica cubana. A pandemia mostrou o quanto estamos interligados e a urgência de apostar na cooperação e na solidariedade. Reitero, na cooperação e na solidariedade. É necessário um esforço coordenado para garantir o acesso universal a serviços e medicamentos para o enfrentamento da pandemia, contra o que ameaça a desigualdade, a aplicação de medidas coercitivas unilaterais e políticas restritivas e neoliberais. Reitero nossa total disposição de continuar contribuindo em termos de colaboração na área da saúde, incluindo assessoria epidemiológica e troca de experiências adquiridas no enfrentamento do Covid. Salvar vidas e compartilhar o que somos e temos é o que oferecemos ao mundo. Senhora Embaixadora, muito obrigada. Não queria despedir-me de si sem lhe fazer uma pergunta, sem lhe fazer aqui uma proposta. A nossa conversa vai ser vista nas nossas redes sociais da Casa da América Latina, que são várias e têm naturalmente muitas pessoas cubanas que seguem estas redes sociais. Então queria perguntar-lhe se quer dizer alguma coisa às pessoas no que toca ao futuro, não é? Nós estamos numa situação muito complicada, todos, no mundo todo. Quer dirigir-se às pessoas e quando olha para a frente, para o futuro, o que é que se lhe oferece dizer? Nós, os cubanos, somos otimistas, intrinsecamente muito otimistas. Levamos 60 anos de revolução, lutando contra um injusto genocida bloqueio dos Estados Unidos. E uma epidemia como esta, somada aos impactos do bloqueio, soma dificuldades a um processo como o processo cubano, que quer cada dia fazer mais, sobretudo pelo próximo, pelo homem, pela população. E nestas circunstâncias e neste quadro, os esforços são duplicados. O nosso lema de que resistiremos e venceremos momentos como este, já temos passado muito, mas momentos como este não é uma simples frase, uma simples lema. É a convicção de um povo que está a passar por muitas dificuldades e de um governo que está a fazer os maiores esforços por tirar essas dificuldades, mesmo com os nossos erros, porque somos homens e os erros os fazem os homens, mas os erros queremos eliminá-los. Nós, os cubanos, não ninguém que não conheça
as nossas características, o nosso processo. Por isso, o nosso apelo nesta circunstância, é a cooperação, a solidariedade e a firmeza, a união e, sobretudo, ao otimismo de que resistiremos e venceremos. Muito obrigada, Raquel. Nós é que agradecemos, senhora embaixadora. Muito obrigada.